Olá, boa tarde. Uma decisão da Justiça de São Paulo determina que casos suspeitos e confirmados de Covid-19 são considerados urgentes. E por isso os planos de saúde não podem impor carência maior que 24 horas para o tratamento da doença. Essa é apenas uma das decisões recentes que envolvem clientes e planos de saúde durante a pandemia. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o direito do consumidor em relação aos planos de saúde. E você vai ver também. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspende nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Ministro Celso de Mello autoriza a abertura de inquérito por racismo contra ministro da Educação. E ainda com a autorização da Justiça, Polícia Federal apura desvio de verbas utilizadas no combate à Covid-19 no Amapá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje pela manhã a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. O ministro atendeu ao pedido do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente quais foram os argumentos do partido. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o partido alegou que a nomeação de Ramagem revela um desvio de finalidade e também abuso de poder por se tratar de uma pessoa próxima ao presidente. Ramagem fez parte da segurança de Bolsonaro durante a campanha e é amigo dos filhos do presidente. O PDT ainda citou declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que Bolsonaro queria interferir nos trabalhos da Polícia Federal. Além disso, ao analisar o pedido, além de suspender a nomeação de Ramagem, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o poder de decisão do presidente nas nomeações, Rafaela, deve respeitar os princípios da impessoalidade e moralidade. O governo já se manifestou? Olha, Rafaela, ainda não se manifestou e, como eu falei, além de suspender a nomeação de Ramagem, inclusive a posse estava prevista para as 3 da tarde no Palácio do Planalto, o ministro Alexandre de Moraes determinou a comunicação imediata, inclusive por WhatsApp, à Advocacia Geral da União. E a advocacia afirmou que, por enquanto, não vai se manifestar. Agora, Rafaela, lembrando que na semana passada, após a saída de Maurício Valeixo da direção da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou também que os delegados que estão nas investigações de fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal devem permanecer no cargo. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde mais uma vez. E o ministro Celso de Mello autorizou a abertura de inquérito por racismo contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Quem tem os detalhes da decisão e traz para a gente ao vivo agora por Skype é a repórter Evne Araújo, que está acompanhando esse caso e conversa conosco agora. Tudo bom, Evne? Boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde. Então, esse inquérito é para apurar crime de racismo. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Tudo isso foi motivado por causa de postagens do ministro da Educação no Twitter. Primeiro, ele disse que a Covid-19 é uma conspiração chinesa para dominar o mundo. Depois, zombou do sotaque dos chineses. Para o Ministério Público Federal, essas são evidências suficientes para a abertura de uma investigação. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, também quebrou o sigilo dessa investigação, ou seja, tudo isso agora é de conhecimento público. Rafa. Obrigada, Evne. Quer dizer, mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal essa manhã. Tivemos uma manhã bem movimentada em relação às decisões, né? Muito obrigada mais uma vez. Tchau, boa tarde. E os mercados atacadistas do Rio Grande do Norte, eles vão poder continuar funcionando durante a pandemia. A decisão é do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli. Ele destacou a importância da atuação conjunta de municípios, estados e União no combate ao coronavírus. O ministro Dias Toffoli negou o pedido do governo do Rio Grande do Norte para manter decreto que determinou o fechamento aos domingos e feriados de estabelecimentos que comercializem alimentos e que tenham circulação artificial de ar. O governo alegou que o estado passa por um aumento no caso de infectados pelo coronavírus.
e que a medida foi tomada de forma técnica. O ministro ressaltou que a legislação federal permite a abertura de serviços essenciais, como a venda de alimentos e produtos de higiene, e que o risco à saúde pública não ficou provado na ação. Dias Toffoli também fez uma recomendação aos entes da federação. Ele reafirmou que a atuação de municípios, estados e da União no combate à Covid-19 deve ser feita de forma conjunta, respeitando o que está previsto na Constituição Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a decisão de primeiro grau que determinava a suspensão da cobrança pelos bancos de empréstimo consignado a aposentados. Na decisão, o juiz Carlos Augusto Pires Brandão concordou com o Banco Central e defendeu: não cabe à Justiça intervir nas competências atribuídas à autoridade monetária. Segundo ele, a atuação da Justiça em outras esferas do poder, em caso aí de política monetária, só se justifica quando há inércia da autoridade e o contexto excepcional do fato. Portanto, pela decisão da Justiça, os bancos podem sim cobrar dos aposentados as parcelas do empréstimo consignado. O Superior Tribunal de Justiça liberou valores de penhora fiscal para que a empresa pague salários durante a pandemia. No pedido de urgência, a empresa de elevadores alegou que está fechada durante a pandemia do novo coronavírus e tem dificuldade para arcar com a folha de pagamentos. Por isso, pediu a liberação de bens bloqueados em uma ação de execução fiscal. O argumento é de que o débito foi incluído em programa de parcelamento. A União se opôs ao desbloqueio porque existiriam outras ações em tramitação na Justiça Federal. A manutenção do bloqueio judicial foi negada em primeiro grau e, em segundo grau, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a decisão de primeira instância. De acordo com o TRF, como a empresa aderiu ao parcelamento, a penhora que aconteceu depois foi indevida. Mas no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do pedido, destacou, entre outras coisas, que, segundo a jurisprudência do tribunal, o parcelamento não é causa de desconstituição da penhora ocorrida anteriormente. Contudo, ele apontou que essa é uma situação diferente, já que a penhora foi efetivada quando o crédito já estava suspenso em razão do parcelamento. O ministro determinou, então, a liberação de R$80 mil para que sejam utilizados exclusivamente na quitação de salários e encargos. Veja a seguir: Conselho Nacional de Justiça cobra do governo federal o uso correto do Fundo Penitenciário Nacional no combate à Covid-19. Os detalhes daqui a pouco no próximo bloco. Justiça é uma busca de equilíbrio, harmonia entre todas as partes envolvidas. Basicamente seria isso, uma forma de tratar todos de uma forma equilibrada, dando a cada um aquilo que realmente necessita. A Operação Vírus Infectio da Polícia Federal investiga o suposto desvio de dinheiro que seria utilizado no combate à Covid-19 no Amapá. Com a autorização da Justiça, agentes da Polícia Federal, Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, eles cumpriram 2 mandados judiciais de busca e apreensão em uma empresa de materiais hospitalares e nas casas dos donos dessas empresas. As investigações apontam que o valor total da compra dos equipamentos, que deveria ser de aproximadamente R$300 mil, ficou em mais de R$930 mil. Os investigados podem responder por participação em organização criminosa e também fraude à licitação. Detentos de 2 presídios de Uberlândia, que cumprem regime semiaberto, têm prisão domiciliar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi feito pela Defensoria Pública de Minas Gerais, que apontou que, com a pandemia do coronavírus, os presos em regime semiaberto tiveram suspensos o trabalho externo e as saídas temporárias, e eles têm ficado nas celas como se estivessem em regime fechado. Foi apontado ainda que há superlotação dos presídios locais, além da falta de material de higiene e também racionamento de água. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado, e a Defensoria recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o recurso, o ministro Sebastião Reis Júnior destacou que é evidente a ilegalidade da situação vivida pelos presos
que trabalham e estavam se reintegrando à sociedade. Para o ministro, a situação em Uberlândia corresponde às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, elaboradas para evitar a disseminação do coronavírus, e por isso aceitou o pedido de habeas corpus coletivo e autorizou a prisão domiciliar. O Conselho Nacional de Justiça cobrou do governo federal o uso correto do Fundo Penitenciário Nacional no combate ao novo coronavírus. A carta foi assinada pelo presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, e pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. No documento, as entidades relatam as dificuldades para monitorar a doença nos presídios brasileiros e a necessidade do uso da verba do Fundo Penitenciário Nacional para garantir higiene de detentos e segurança de agentes públicos. Até o momento, segundo o Conselho Nacional de Justiça e o CNMP, a União ainda não apresentou nenhum plano de uso do dinheiro no combate à Covid-19. A Justiça de São Paulo determinou que casos suspeitos e confirmados de Covid-19 são considerados urgentes e, por isso, os planos de saúde não podem impor carência maior que 24 horas para o tratamento da doença. A situação pede urgência. Cada segundo pode ser decisivo entre a vida e a morte. Por isso, cada vez mais pessoas procuram a Justiça para garantir tratamento contra a Covid-19. Foi o que aconteceu em São Paulo. O Tribunal de Justiça determinou que a carência para atendimento pelos planos de saúde de casos confirmados e suspeitos de Covid-19 deve ser de 24 horas, como determina a lei para situações urgentes. Os prazos estabelecidos em contrato não se aplicam para casos relacionados à pandemia. A decisão foi correta porque a lei de planos de saúde determina que a carência para tratamentos de urgência é somente de 24 horas da assinatura do contrato. Diante disso, os beneficiários não mais vão precisar se preocupar se vai ter o tratamento ou não custeado pela operadora e também o judiciário não vai precisar enfrentar tantas ações sobre o mesmo tema, já que a tese já foi debatida nessa decisão. A ação foi apresentada pela Defensoria Pública de São Paulo contra 6 grandes planos de saúde. A Defensoria se adiantou para evitar uma enxurrada no judiciário de ações individuais sobre o tema por causa de carência imposta no contrato. Com a chegada do coronavírus no Brasil, as pessoas temeram que os hospitais ficassem lotados e de que os planos de saúde negassem atendimento para esse tipo de doença. Diante disso, a Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma ação civil pública pedindo para que as operadoras não mais negassem qualquer tipo de atendimento em caráter de urgência sob a alegação de que um contrato de plano de saúde estivesse em carência. O juiz concedeu a liminar e determinou a aplicação de multa de R$50 mil para cada paciente que tiver atendimento negado sob essa justificativa. Ao analisar o pedido, o juiz entende que, nesse momento, a imposição da carência para negar o atendimento é considerada abusiva. Bom, e para repercutir esse assunto, a gente conversa agora ao vivo por Skype com a advogada Denise Martins Costa. Oi, Denise, boa tarde para você. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Boa tarde, Rafa. Tudo bom? Tudo jóia. Denise, a gente já conversou recentemente aqui no Jornal da Justiça sobre uma decisão, acho que da ANS, sobre o atendimento dos planos de saúde em relação a essa pandemia da Covid-19. Agora, mais uma decisão de São Paulo, quer dizer, qualquer negativa corresponde aí a uma violação ao consumidor? Sim, é importante o consumidor entender, e até mesmo os planos de saúde, que essa situação é nova, né? Será passível de discussão judicial, mas os planos de saúde, eles não podem negar o atendimento da Covid-19, ainda mais porque como é um vírus novo, não existe vacinas nem tratamentos específicos para essa doença, são considerados casos de urgência. Então, até ultrapassa aquela urgência da lei de planos de saúde de 24 horas. A urgência, vamos colocar assim, é uma urgência prioritária. Então, os planos de saúde, realmente, eles não devem negar esse atendimento aí para o consumidor. Bom, geralmente o contrato é unilateral quando a gente fala de plano de saúde. Então, nesses casos, seria o quê? Uma violação de cláusula ou, em virtude dessa excepcionalidade, a gente tem também uma excepcionalidade em relação a esse documento? Então, como que funciona esses contratos dos planos de saúde?
A maioria deles são contratos de adesão. Esses contratos de adesão eles já vêm com cláusulas previamente definidas unilateralmente pelo plano de saúde. O consumidor ele fica impossibilitado de rever essas cláusulas. Então, assinam ali um contrato, muitas vezes não está específico, não está claro, seja com relação aos tratamentos ali elencados, seja com relação aos reajustes e os índices aplicados. Com isso, o consumidor fica de mãos atadas, passando por situações muitas vezes onerosas para eles. E esses contratos de adesão, eles são passíveis de discussão judicial exatamente por conter cláusulas que são previamente prontas pelos planos de saúde. Denise, essa decisão que nós acompanhamos há pouco na reportagem do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, dizendo que os planos de saúde não podem impor carência maior que 24 horas. A decisão vale só para o estado de São Paulo ou abrange também todo o país? Bom, essas decisões de tribunais de estado e do DF, elas valem somente para aquele caso específico. Óbvio que quando um advogado ou o próprio consumidor, quando ele procura um advogado, essas decisões, elas são colocadas no processo, colocadas ali numa eventual ação, para que o juiz possa entender como está funcionando até mesmo as decisões a nível nacional e a nível estadual. Não é que seja obrigatório um juiz, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, decidir da mesma forma do estado de São Paulo, mas essas decisões de outros estados, elas têm um arcabouço maior do juiz de outro estado decidir a favor do consumidor. Acaba criando ali uma jurisprudência, né? Agora, Denise, para a gente finalizar rapidinho, quem tiver qualquer problema, o paciente que teve o exame positivo para a Covid-19, no caso de recusa do plano de saúde, o que ele pode fazer? Bom, eu oriento os consumidores a procurarem os planos de saúde, estar mais perto dos planos, ligando, pedindo informação, pedindo até mesmo quais os hospitais estão atendendo aquele plano de saúde no caso de Covid. É importante o consumidor entender que essa situação é nova não somente para ele, mas também para o plano de saúde. Então, ainda que exista a obrigatoriedade dos planos de atender os consumidores, eles devem estar cientes que é importante ligar para o plano de saúde, estar mais próximo para que o plano de saúde informe o hospital certo para o consumidor e também os exames que são solicitados pelo laboratório ou pelo hospital. Denise Martins, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco acidentes de trabalho e transtornos mentais em tempos de pandemia da Covid-19. Eles são discutidos em live da Justiça do Trabalho. Em instantes, você confere. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que encaminhou para a Justiça Eleitoral parte de investigação contra o atual senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O julgamento foi feito por videoconferência nesta terça-feira. A segunda turma manteve o entendimento do relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, de que os fatos investigados dizem respeito a doações supostamente não declaradas à Justiça Eleitoral, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal. O senador Marcelo Castro é investigado por repasses irregulares feitos pela JBS. Segundo o Ministério Público Federal, o caso envolveria os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Daqui a pouco, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem para a sessão plenária por videoconferência. Vamos ver agora o que consta na pauta de julgamentos. Na sessão plenária por videoconferência desta quarta-feira, continua a pauta prioritária de julgamentos que tratam da pandemia da Covid-19, que estão sob o tema separação de poderes e federação. São referendos em medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade, onde são questionadas medidas trabalhistas durante o período da pandemia. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E quem detalha para a gente a pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis.
O Supremo hoje tem uma pauta única, que é o julgamento das ações que questionam a constitucionalidade da medida provisória 927. Ela foi instituída com o objetivo de manter o emprego e a renda em tempos de pandemia do coronavírus. Ao todo, constam 7 ações, todas elas são da relatoria do ministro Marco Aurélio. E o julgamento deve prosseguir na sessão de hoje à tarde, em conjunto. Esta medida provisória ela foi editada para poder manter os postos de trabalho. Então, ela flexibilizou algumas regras trabalhistas e também eliminou algumas burocracias. Eu poderia citar como exemplo que o empregador poderá instituir, por exemplo, o teletrabalho. Há também a possibilidade da antecipação das férias individuais. E, neste caso, não precisa avisar com 30 dias de antecedência. O aviso poderá ser feito com 48 horas antes do início da concessão das férias. O patrão também poderá instituir férias coletivas e até mesmo utilizar banco de horas dos empregados. Tudo isso tem que ser feito por meio de um acordo individual entre patrão e empregado. E a partir desse acordo, as regras poderão ser implementadas. Os autores das ações, eles questionam que há ofensa a direitos fundamentais dos trabalhadores e que os trabalhadores também estariam aí mais vulneráveis a uma rescisão arbitrária do contrato de trabalho. O ministro Marco Aurélio, ao analisar o pedido de liminar que foi feito nas ações, ele indeferiu o pedido de liminar, mantendo a validade da medida provisória. E na última sessão em que esse processo esteve pautado para o plenário do STF, o ministro Marco Aurélio pôde então reafirmar o seu entendimento, entendendo que não há ofensa à Constituição Federal e esse período excepcional admite a excepcionalidade de contratos de trabalho, de medidas que possam ser adotadas, né, desses acordos individuais, também de forma excepcional, tudo isso em razão dessa situação de calamidade pública em que o Brasil se vê neste momento. O julgamento ele deve ser retomado, portanto, com o voto dos demais ministros, a iniciar, provavelmente, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho promoveu uma live no canal oficial do TST no YouTube. A live foi realizada no Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, celebrado em 28 de abril. Em debate, os acidentes e transtornos mentais em tempos de pandemia. A coordenadora do programa Trabalho Seguro, ministra Adelaide Miranda Arantes, chamou a atenção para o tema escolhido para as ações do biênio 2020-2022, a construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise, prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Estamos enfrentando um gravíssimo problema que afeta toda a população mundial e, em grandes proporções, afeta o mundo do trabalho. A pandemia do coronavírus, com suas consequências nefastas para a saúde e a segurança no trabalho, afetando a população mais vulnerável, principalmente os trabalhadores, não somente os que trabalham nesse momento em atividades essenciais, mas afeta a todos os trabalhadores, as empresas, os empresários e toda a sociedade. O gestor nacional do programa Trabalho Seguro, desembargador Sebastião de Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, falou sobre as singularidades do adoecimento de profissionais em decorrência da Covid-19. É necessário que as corporações, as empresas se reúnam, montem uma equipe de emergência para tratar desses 4 passos da prevenção, do diagnóstico, do tratamento e do retorno ao trabalho. E aqui é preciso uma conjugação de esforços de patrão e de empregado. Talvez a gente possa superar aquela ideia do salve-se quem puder para salva todos que puder. Durante a transmissão, os gestores trataram do uso de equipamentos de proteção individual por parte dos trabalhadores e da forma como proceder em relação a empregados que testem positivo para a Covid-19. A ministra Adelaide Miranda Arantes alertou também para o provável aumento do número de casos de transtornos psíquicos por causa da pandemia. A previsão é de acirramento do quadro, que já é grave. O Brasil, de acordo com a OIT, é o 4º país do mundo na incidência de doença do trabalho.
E a pandemia e as consequências certamente provocará um agravamento tanto de doenças físicas quanto de doenças psíquicas, né? Isso em razão dos desafios e das consequências da nova forma de vida e de trabalho. O medo de perder o emprego é um dos grandes fatores de desencadeamento de doenças psíquicas. Para a coordenadora do programa Trabalho Seguro, a palavra-chave é prevenção, somada ao planejamento da volta dos profissionais ao trabalho. A prevenção é e será, como bem ressaltou o desembargador Sebastião, prevenir, né? Prever antes, ela é e será, em qualquer circunstância, e principalmente em tempos de crise, como agora, a melhor saída para empregados e empregadores. Durante a transmissão ao vivo, os usuários enviaram perguntas para os magistrados. Uma pergunta da Camila Freitas. Ela quer saber se o tomador de serviços pode se negar a contratar trabalhadores do grupo de risco. Que foram respondidas em tempo real. A iniciativa faz parte do Abril Verde, campanha que tradicionalmente promove a conscientização para a importância da segurança e da saúde do trabalhador brasileiro. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau.